falar que bem precário. Oh, que lindo. Nesse vídeo a gente vai te contar a realidade que a gente encontrou na Bolívia, que provavelmente nenhum outro criador de conteúdo de viagem já te contou. Isso porque a gente passou 5 meses viajando de bicicleta pela Bolívia, então a gente não passou só naqueles pontos turísticos que todo mundo vai, a gente passou nas entranhas, nos interiores, naqueles lugares completamente desconhecidos. Então a gente teve uma leitura bastante grande aí do país e a gente vai trazer aqui pra você num esquema aí de prós e contras e no final a gente vai dizer se a gente achou que vale ou não vale a pena viajar pela Bolívia. Assim, opinião honestona aqui, sincera mesmo, a gente colocou só os tópicos e vamos começar então pelos prós, né? Porque assim, tiveram muitos. Tiveram muitos. A começar pela natureza exuberante, assim, a gente entrou na Bolívia pela Amazônia boliviana, então assim, a Amazônia é difícil de ser ruim, né? Acho que é impossível, eu diria assim, pensando na floresta, e a gente teve uma experiência muito legal com povos indígenas, né? A gente andou de barco, a gente fez trilha, então foi muito, muito legal, assim, foi super interessante. E à medida que a gente foi entrando mais profundamente no país, a gente foi em direção à Cordilheira dos Andes, que é assim, é uma coisa magnífica que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil, com uma formação geológica assim absurdamente interessante. A gente ficou assim chocado, a real é que era um choque, cada curva de montanha que a gente dobrava ali, e não só a cordilheira, como o altiplano também. Então depois que a gente subiu toda a cordilheira, a gente chegou numa região que também não tem no Brasil, que é na altitude, né? Então assim, acima de 3.500 metros, para nós assim, é uma novidade, e foi bem interessante também pela fauna, né, pela flora. Então assim, ver lhama, ver alpaca, ver a vegetação completamente diferente. A gente viu neve na Bolívia, então assim, a natureza lá assim caprichou, entendeu? Porque é tudo muito grande, assim, colossal e belíssimo, sabe? E para além disso tem também, né, o Salar do Uyuni, que é um dos pontos mais visitados e que é absurdamente impressionante, uma coisa única no mundo, assim, né, daquele tamanho do salar. E tem também o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Então, assim, de natureza a Bolívia é surreal, assim, é impressionante. A gente inclusive subiu um vulcão, assim, é uma das cenas mais lindas, acho que a gente já viu, né? Então, assim, de natureza, Bolívia, um chuchuzinho. Pra quem curte, principalmente essa Turismo natureza de aventura, né? ou mais selvagem mesmo, porque realmente a Bolívia tem uma variedade grande pra você explorar, assim, né, de ambientes. né? E para melhorar esse cenário dessa diversidade imensa de coisas que você pode visitar, a Bolívia é um país muito barato para se viajar. A alimentação é muito barata, hospedagens são muito baratas, viajar de ônibus lá é muito barato, então é um país excelente também para quem vai mochilar. Para nós que fomos de bicicleta e não tivemos gasto com transporte ainda, era basicamente pensar em comida e hospedagem de vez em quando. Então é um destino assim que dá pra você fazer muita coisa, entendeu? Porque como as coisas não são tão caras, você pode acessar muitas coisas. Exatamente. Né? Inclusive pra quem vai fazer o seu primeiro mochilão ou sua primeira viagem, né? Até acho que uma viagem de bicicleta, a Bolívia eu acho que seria um país interessante, assim, quando você tem um baixo orçamento, né? Ainda tá experimentando, quer ver como é que é e não quer investir uma grana muito alta, assim, né? Pra experimentar apenas, acho que a Bolívia é um lugar bem interessante, assim, tipo de início, vamos dizer assim. Especialmente porque a Bolívia é um país muito seguro. A gente se sentiu completamente seguro lá, em nenhum momento, em nenhuma cidade a gente ficou com receio de ser assaltado, de ser roubado, de ser extorquido, coisas assim. Então é um país assim que você nem pensa nessas coisas, né? Assim, quando a gente entrou, na real, a gente ainda tava com um pensamento de Brasil, né? Porque a gente ia acabar de sair do nosso país, que precisa ficar atento ali, não dá pra você vacilar e tal, né? Às vezes a gente recebe alguns olhares aqui no Brasil, enfim, tem regiões que são mais perigosas que outras e tal. Quando a gente entrou na Bolívia, a gente ainda tava meio espiado, assim. E aí depois a gente começou a reparar que, primeiro, as pessoas nem olhavam pras nossas coisas. Não era tipo assim, não chegam na gente, né, não nos abordam. Não, é que elas não estavam nem aí mesmo para os nossos objetos. Apesar de muitas pessoas perguntarem quanto custavam as nossas coisas, porque existia essa curiosidade de saber o valor das coisas, a gente percebia, e era óbvio na fala da pessoa, que ela não estava assim interessada em ter aquilo para ela, sabe, assim, de pegar da gente. Como é isso? Esta es una cámara.
Tipo, em nenhum momento, assim. E as pessoas são muito tranquilas, num modo geral, falando de cultura, assim. São muito suaves, assim. Não tem essa... Falando da diferença cultural do Brasil, né? Eles não escutam música super alto, não são pessoas que falam muito alto ou que falam muito também. Então, assim, acho que a cultura influencia para que a gente se sinta muito seguro junto das pessoas, nas cidades, assim, sabe? A dinâmica mesmo das coisas, você vê que você não tá correndo risco, assim. E então a gente foi ficando muito tranquilo, muito relaxado, assim, eu tive a acho. impressão que o boliviano é um povo muito respeitoso, assim, né? Tipo, muito respeitoso. Isso foi bem bacana, a gente se sentiu super seguro, assim, até mesmo no trânsito, né? O trânsito na Bolívia não é um trânsito agressivo, como é em algumas partes aqui do Brasil ou de outros lugares que a gente fala em outros momentos. E falando também até de machismo, né? Eu não me senti, assim, ameaçada. Eu não achei que os caras, né, os bolivianos, ultrapassavam algum limite, assim. Apesar de ter visto uma outra situação, não era tanta violência, assim. Então eu realmente me senti mais segura. E um ponto que torna toda a viagem muito mais interessante, que é um pró, mas que depois você vai ver que também é um contra, é a diferença cultural. A Bolívia, dos países que a gente já visitou, é de longe o país mais diferente do Brasil, né? Culturalmente, assim, é bem diferente, tanto é que a gente que é brasileiro, assim, que é muito caloroso, a gente chega lá e no primeiro momento a gente fica assim, caramba, todo mundo fechadão aqui. Mas aí, isso é interessante, porque a gente começa a perceber como que aquela cultura funciona entre eles, como que é a comunidade, a união da comunidade. A Bolívia é um país onde as pessoas são muito unidas, então você vai ver vários protestos, a galera adere, vai, se manifesta, tem uma participação comunitária assim muito forte, né? Uma organização comunitária muito forte. A gente conheceu, por exemplo, cidades em que a água encanada foi feita pela população há tipo muito tempo atrás, entendeu? Não era uma coisa que dependia de um governo. Então a Bolívia tem esse lado assim cultural de união, assim, né, que é bem interessante. Que também está relacionada com a resistência indígena, né, do país, assim. É um país com uma porcentagem da população altíssima de indígenas, quechuas e aimaras. Enfim, e tem algumas outras etnias também, várias outras na verdade. E eu acho que isso potencializa essa cultura mesmo de união, de comunidade. A gente percebeu isso com bastante força em todos os lugares que a gente passou, desde os povoadinhos até as cidades grandes, assim. Não é localizado, pelo menos a rota que a gente fez, né? E a gente admirou muito isso porque também está expresso na roupa, na manifestação cultural mesmo de festas, né? Festividades, comida bastante característica, assim. Então a gente comeu várias coisas diferentes, isso é muito legal. Tipo uma sopa de amendoim que a gente amou, achou super gostoso. Essa cultura da sopa mesmo, né? É bem diferente de tomar sempre uma sopinha antes das refeições. E é, assim, um quentinho no coração que eu, por mim, adotaria, assim. E que não rola porque, óbvio, é uma questão cultural. Então lá, em todos os restaurantes, tem a sopa. Tá incluído já no pacote, entendeu? Aqui no Brasil não ia funcionar porque a gente não toma sopa antes das coisas. Inclusive é o calor da gota, né? Acho que a gente nem ia querer, mas enfim. E assim, a gente ficou com a impressão que o boliviano ele é um povo muito calminho, assim, né? Tranquilinho. Muito. Em vários momentos, assim, a memória, inclusive... Vamos lá, inclusive o espanhol da Bolívia é bem mais lento, o jeito que se fala, assim, e eu tenho a memória afetiva, assim, inclusive das cholitas falando assim pra mim, viene mamita, que queres hoje? E sabe, esse carinho e essa tranquilidade, sabe, essa coisa assim super... Cuidado, assim. Tipo, muito gostoso saber que a gente podia ter esse acolhimento. Esse acolhimento, assim mesmo, porque é engraçado, várias pessoas têm várias histórias com as cholitas, porque muitas vezes elas tratam mal alguns estrangeiros, e não é que é tratar mal, a gente sabe que vem de uma questão histórica e tudo mais, elas são mais fechadas em vários aspectos, em vários momentos, então a gente já levou umas corridas de cholita também, mas quando você cativa ali o coração dela, entendeu? Ela te abraça também, assim, ela também te adota. Então acho que é um ponto da cultura que eu gostei muito, assim, desse acolhimento, nesse sentido. E apesar de ter o acolhimento, ainda existe uma pequena distância de intimidade, assim, né? E eu acho que a gente começa a caminhar, então, pros contras
dentro da cultura boliviana enfim, dentro do país, né? Que é Bolívia, muito diverso, enfim, um país grande também. Vamos começar por esse lance assim de que eles têm uma certa resistência ao turista, especialmente quando você já sobe no altiplano, né? Na Amazônia a gente não sentiu tanto isso, né? Mas quando você chega no altiplano, você vê que as pessoas são bem mais fechadas e quando elas percebem que você não é boliviano, o que é óbvio, né? Porque o boliviano ele tem uma fisionomia que é bastante identificável, o pessoal tipo, tem uma certa coesão, né? Ali na carinha deles, então é muito óbvio que você é de fora. E às vezes eles não estão muito interessados assim em conversar com você, nem em te atender, né? Não quer vender as coisas pra você. Ou sei lá, porque assim, uma coisa curiosa, por exemplo, aqui no Brasil você chega num mercado, tem o preço das coisas, né? Você sabe que aquilo ali custa tanto e já era. Na Bolívia não tem preço, você chega no mercadinho, tá tudo na prateleira, você tem que perguntar pra pessoa quanto que custa. E às vezes você pergunta, a pessoa meio que não te responde, ou se ela dá um preço meio absurdo, assim. Às vezes teve situações que a gente perguntou, quanto custa isso? E a pessoa, 6, 8. Tipo, ela te dá o preço na hora. Teve vezes que as pessoas cobravam mais caro de mim do que da Iris, porque eu sou um pouco mais branco que a Iris, né? Então, pra mim, eles achavam que eu era, sei lá, europeu, coisa assim, e eles cobravam bastante mais caro. Tinha aquele tempo de pensamento também, tipo, de pensar assim, pra você, sabe assim, tipo, yes. E é descarado, assim, uma vez eu tava numa feira, pedi 1 quilo de tomate, assim, perguntei quanto que era, e ela falou, R$3,50. Aí chegou uma tiolita do meu lado, perguntou pra ela do meu lado, não foi assim, eu tava de longe, percebi. E pra ela foi tipo 2, e pra mim era 1,50 mais caro, e tipo assim, ela tava tranquilaça cobrando mais caro de mim, ela não, né, tipo, é isso aí. Quer, não quer, não quer. Teve lugares que as pessoas realmente não quiseram nos atender. Né? Tipo, não quiseram vender, assim. Não tem o que você quer. Teve uma tiolita que ela falou alguma coisa em Aymara pra Iris. Eu tenho certeza que ela mandou eles tomar bem naquele lugar. Não, nesse dia eu fiquei bolada. Ela não estava afim de me entender, entendeu? Assim, ela não queria contato comigo, ela não queria falar comigo, não queria vender nada pra mim. Queria que eu fosse embora, entendeu? E teve uma outra também que a gente queria tomar uma sopa, ela falou que tinha sopa. E a gente, beleza. Só que aqui no Brasil, como é que a gente faz? A gente vai num restaurante, vê ali as opções e tal. Aí a gente, de repente, vai num outro, né? Compara e decide. Eu quero ficar nesse, quero ir naquele. Normal, faz parte. Na Bolívia não é bem assim, né? Porque tudo tem a ver com a sua cara, com o jeito que você vai interagir, quem é você e tal. E aí a gente perguntou pra essa tiolita, ela falou quanto que era, quanto que tinha, e a gente, não, beleza, a gente já volta. Só que assim, a gente já volta, levou 5 minutos, porque a gente... Nem 5 minutos, só tinha 2 opções, era esse restaurante e um do lado. A gente foi no do lado ver o que tinha. E voltou já, tipo, não, a gente vai comer aqui e tal. Aí ela virou, não tem sopa. Mas a gente acabou de, tipo... Não tem, se eu vender pra você vai acabar. Tipo assim. Aí a gente teve que ir no outro mercadinho comprar uns pão, velho, porque não tinha mais outro restaurante pra gente comer, o outro também não tava bom, assim, então tipo... Você entendeu? Acontece esse tipo de coisa. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente é muito convidado pra ficar na casa das pessoas, né? Especialmente por estar viajando de bicicleta. Na Bolívia, em 5 meses, só 3 pessoas nos convidaram pra ficar na casa delas, né? Isso aí foi assim uma coisa que a gente sentiu, porque sabe essa ideia de que a gente tem de que brasileiro é caloroso e não sei o que? Eu não entendia com profundidade o que isso significava, assim. Às vezes até criticava, porque eu achava que a pessoa entrava muito na minha vida, era muito enxerida, mas quando a gente entrou na Bolívia e a gente passou algum tempo não recebendo esse calor, a gente começou a sentir falta dele, você entendeu? Porque a gente teve muita dificuldade de fazer amizade, inclusive, com pessoas da Bolívia, com bolivianos, bolivianas, assim, tipo, amizade mesmo que eu digo, né, de conversar até hoje, assim, a gente fez mais com pessoas de fora que estavam viajando pelo país. Bolivianos mesmo a gente acabou nem... Assim, diria uma, pessoa, 2, 3 pessoas no máximo em 5 meses. Tiveram pessoas que nos trataram muito bem, que foram muito, sim, né, solistas e tal, mas acabava ali, entendeu? Não era aquela coisa de vamos ter aqui uma amizade que nem a gente tem no Brasil. No Brasil você chega e já tá indo pro churrasco da família, aniversário do não sei de quem. Não, e quando a gente encontrou brasileiro, depois foi tipo, me dá um abraço. Porque na Bolívia a galera abraça, assim, é uma coisa bem estranha abraçar, né, assim. Eu abracei uma outra pessoa e a pessoa ficou meio dura, assim, tá...
Passado essas questões assim de choque cultural, né, que nos abalaram assim um pouquinho, eu acho que a questão que foi mais complicada de todas, disparado para nós, foi insegurança alimentar. Nós somos vegetarianos, então muitas vezes as opções de comida são um pouco limitadas para nós em viagem, mas aqui no Brasil isso nunca foi um problema, porque a gente chegava, sei lá, em povoadinhos super pequenininhos, ia no mercado e tinha lá, né, um tomate, uma cenoura, coisas básicas assim, né? A gente não tá querendo, sei lá, um cogumelo, um shiitake, um negócio, não, básico. E na Bolívia, especialmente nos povoados pequenos, a gente chegava e muitas vezes, não foi uma ou duas, e não tinha esse tipo de alimentos que a gente utilizaria para cozinhar. Na moral, não tem legumes para comprar, tipo, só tem banana e maçã de fruta e Pão. pão. É isso, a gente tem 7 dias pra pedalar agora. Nossa, assim, era essa insegurança no sentido de conseguir alimento. E muitas vezes que a gente conseguia, já tava velho, a gente não sabia a procedência, a gente passou mal muitas vezes por conta da alimentação. Então, a gente às vezes conseguia e ficava assim, será que vamos comer isso aqui? Por quê? Porque poderemos passar mal, entendeu? Então tinha essa insegurança constante. Não era nem só se tem ou não tem, porque quando tem podia não dar boa, você entendeu? Então assim, foi muito complicado. E as próprias pessoas do lugar não comiam esses alimentos. Claro que na Amazônia, né, era muito mais abundante, era muito mais rico. Na Amazônia Boliviana a gente não passou mal, inclusive, com alimentos, né, que é na parte baixa da Amazônia. Mas passou da Amazônia e começou a subir a cordilheira, chegou no altiplano, é complicado, assim. Tipo, as pessoas dos povoadinhos também têm que ir pra cidade grande comprar. E é aquela coisa assim, abóbora, sabe assim? Só alimentos que vão durar muito tempo. É muito raro era muito raro a gente conseguir um tomate mesmo, que é um... Coisas frescas, assim, folha fresca, esquece, Nossa. não vai encontrar. Então isso fez com que a gente tivesse muitas vezes que quando a gente passa numa cidade grande, comprar muita comida, tipo, sei lá, 10 quilos de comida cada um pra levar na bicicleta pra pedalar a próxima semana. Tiveram vezes da gente comprar esse tanto de comida, pensando, não, no próximo povoado que é grandinho que a gente chega lá e compra. Chega lá, não tinha, aí tem que pegar um ônibus, voltar pro povoado para comprar comida, pegar um ônibus, voltar para lá, para de lá sair com comida. Então, essa questão da insegurança alimentar foi bem tensa, assim. Legumbres? Legumes? Como para comer? Como tomate, berenjena, zapallo. No hay aquí. Não há aqui. E como fazem? Não comem? No, E aonde encontramos? Só em La Paz? en La Paz, en Oruro. Oruro também. E para cá? A peor, en ella no hay nada. Pior? Não me hables. Nossa, imagina a gente viajando de bicicleta, quer dizer, a gente tava fazendo exercício físico pesado, né, assim, todos os dias praticamente, então a gente tava gastando muita caloria, a gente precisava repor isso e não tava dando conta e tava ficando muito doente, leia-se, caganeira mesmo, entendeu? Da braba, 3 meses consecutivos. Então a gente tava, assim, a gente emagreceu, a gente adoeceu e isso, assim, foi desgastando num nível, assim, e outra, assim, de bike não tem como você ir muito mais rápido, ainda mais se você não tem alimento. Então você vai acabar levando um tempo X ali pra cruzar o país, sabe? Então assim, foi bem pesado esse conto. E foi bem duro ver que as pessoas vivem essa realidade constantemente, né? Tipo, a gente tava de passagem, a gente ia embora, mas as galera que moram nos povoadinhos pequenininhos não tem acesso a uma alimentação de qualidade. Assim, é muito mais complicado. frango, queijo, batata e arroz. Muito, sim. Frango de lei, em qualquer lugar que você chegar na Bolívia vai ter frango, mas de resto pode ser que não tenha. Um dos contras que a gente colocou nessa lista aqui não é exatamente um contra, porque vai depender de quem você é, enfim, de onde você vem. Mas é que em cima da cordilheira é um frio lascado, um frio que a gente não tem no Brasil. Então assim, a gente ficou usando 2 calças, 3 blusas, touca, balaclava, meia, luva, 2 luvas às vezes, todos os dias, entendeu? Porque era muito frio. Tá muito gelado. Vamos continuar? E além disso, tem a questão da altitude, que algumas pessoas simplesmente não se adaptam e ficam passando mal e tendo problemas respiratórios, dor de cabeça, fadiga constante, e outras até conseguem se adaptar, mas tem esse período de adaptação. Então, assim, é um país que tem essa questão, né? E aí precisa pensar e pesar
como que vai lidar com isso, assim. Também, se você tá pensando em viajar pra lá, você precisa estar preparado, porque você viajar pra lá sem roupas adequadas, sem equipamentos que vão te trazer uma segurança mesmo pra você acampar, por exemplo, é perigoso do tipo, você pode morrer de verdade. Então, de hipotermia. você precisa ter essa atenção realmente aos fatores climáticos, especialmente se você vai para alta montanha, se você vai querer acampar, sei lá, acima de 4.000 metros de altitude, coisa que a gente fazia constantemente. Você precisa de fato estar bem preparado, porque o clima lá não é brincadeira. E é doido porque assim, é o ano inteiro. A gente passou lá numa época que era meio quente ainda, né? A gente não pegou inverno. Tava frio, tipo, frio. Nossa, pegar chuva lá era muito complicado, gelava tudo isso, que a gente estava preparado, assim, em questão de equipamentos, né? Só que é uma situação constante, assim, de desconforto, né? Porque tá frio, aí sei lá, você tropeça, bate o dedinho, nossa, dói muito, molha sua mão, já fica pinicando de frio, entendeu? São questões, assim, que pra quem não gosta de passar frio, por exemplo, já fica complicado. Na Amazônia é muito quente. É outro daí extremo. Que é muito quente lá. Acho que o maior calor que a gente pegou na vida foi na Amazônia boliviana. Então são climas assim, extremos. Assim. Mas tem gente que curte igual, então por isso que eu tô falando, que é um contra mais ou menos ali, porque tem gente que vai gostar. Inclusive a gente vai curtiu. Pra isso, a gente curtiu também, claro, né? Subir um vulcão com frio pra caramba foi uma experiência. Uma experiência. E a neve é muito louca, cara. Olha isso. Mas enfim, essa questão aí das condições climáticas, elas estão diretamente ligadas na próxima questão que também pega. Talvez foi por isso que a gente colocou inclusive esse contra por conta do próximo contra, que torna esse contra muito mais contra do que poderia ser se não fosse o próximo contra. Que é a precariedade. A Bolívia é um país bem pobre, até a crise da Venezuela ela era o país mais pobre da América do Sul. Então você vai passar, especialmente quando você viaja para lugarejos muito pequenos, por lugares que não tem estrutura nenhuma, assim. Pra você ter ideia, a gente passou por povoados que a grande maioria das casas daquele povoado não tinha banheiro. E tinha um banheiro público em condições assim... horríveis. Que, tipo, quase todo mundo do povoado usava aquele banheiro. E a gente tá falando isso, não é porque assim alguém contou, é porque a gente acampou do lado desse banheiro e a gente viu pessoas idosas indo nesse banheiro, crianças pequenas indo nesse banheiro, mães com crianças de colo indo nesse banheiro. E a gente usou esse banheiro, entendeu? A gente tomou banho nesse banheiro, a gente fez uso, entendeu? E não é assim, pensa em um banheirozinho assim de rodoviária no Brasil, vamos dizer, um banheiro que é um banheiro sujo, um banheiro público. Pensa nisso, tá? Agora multiplica por 10 vezes pior. Nesse nível. Assim, não tem azulejinho na parede, você entendeu? É você agachar no chão pra fazer xixi. Não é um vaso sanitário. O negócio é cabuloso, assim. Era muita podreira. E essa precariedade ficava bastante nítida quando a gente percebe que tem muitos banheiros públicos na Bolívia. Mas como assim tem muito banheiro público? Lá chama banho público, mas na verdade é um banheiro de alguém que fez esse banheiro que vai te cobrar pra utilizar. E ao passo que você percebe que muita gente da comunidade vai lá usar, você percebe que essas pessoas vão lá utilizar porque elas não têm banheiro na casa delas, né? Esse que é o ponto. Então esse acesso à higiene, ele é dificultado. Então a gente via, por exemplo, pessoas lavando roupa, mulheres, né, cholas lavando roupas na mão, num balde, no altiplano, assim, a 5 graus de temperatura, tipo muito frio, água extremamente gelada e elas lavando a roupa lá, entendeu? Então o que isso faz? Isso faz com que, obviamente, se lave menos a roupa. Muitas casas nem sonham em ter chuveiro elétrico, água quente. Então você vê que isso vai trazendo uma série de questões, assim. A gente conheceu uma senhora que veio conversar com a gente, contou muitas coisas, a gente também fez muitas perguntas, e ela nos contou que nos meses frios ela tomava banho uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Então isso é algo cultural deles, que está muito ligado a essa questão da precariedade, que vem aí, né, de resquícios históricos, desde a invasão espanhola, que, sim, além de dizimar, escravizar e derrocar a cultura da Bolívia, deixou o país economicamente muito, muito, muito mal. Então um país não teve assim como se
se desenvolver, assim, em coisas básicas, né? Como saneamento básico. Tipo, muitas cidades pelas quais a gente passou não tinha saneamento básico. Então assim, não é, vamos dizer, culpa das pessoas, você entendeu? Não é assim, as pessoas não têm higiene, não é sobre isso, assim. O que a gente viu foi um sintoma, sabe assim, foi um reflexo. Então foi bem pesado pra gente também, porque a gente viveu como os bolivianos. A gente não viveu como viajante, porque a gente tava ali fora da zona turística. A gente chegou em vários lugares que não tinha hospedagem, não tinha hostel. Tipo, era nós, a nossa barraca, sei lá, em qualquer lugar e vivendo ali a estrutura que a galera também tinha pra utilizar. Uma vez, inclusive, a gente chegou numa cidadezinha muito pequenininha, assim, a gente tava encontrando um lugar pra dormir e tal, e um lugar pra tomar banho. E a gente já tava muitos dias sem tomar banho. E isso, assim, pensa em todo esse aglomerado de coisas que a gente tá te contando aqui, plus mais não tomar banho. Então, assim, frio, chuva, muito esforço físico, passando mal, doente, caganeira e não tomando banho. Tipo assim, a gente chegou num estado deplorável. Eu acho que nos vídeos nem mostra, porque igual essa não é uma coisa que a gente gosta de ficar mostrando pras pessoas, né? Mas assim, eu cheguei nesse povoado e aí eu vi que tinha uma plaquinha assim, né? Banho público. Então eu fui lá ver se eu conseguia tomar banho. E aí eu perguntei pra senhora, assim, uma senhora bem senhora, assim. E eu perguntei se tinha banho quente, porque tava muito frio. E aí ela falou assim pra mim, caliente? Tipo assim, banho quente? Tipo assim, o que é isso? Sabe assim? A impressão que dava é que ela nunca tinha visto isso na vida. A impressão que dava. Talvez não tivesse visto mesmo. É muito provável, é muito possível, porque realmente é precária, principalmente no altiplano, assim, por essas questões que a gente falou, de economia, de história, enfim. Então, a gente chegou a ponto, assim, de traumatizar na Bolívia, entendeu? Assim, a gente tava num ponto assim, vamos embora, porque senão a gente vai começar a desgostar do país de tão deplorável que tava a nossa situação, assim, a gente precisava mesmo ir embora, né? Chegou uma hora, assim, que tá muito lindo, muito legal, vimos que era legal, a gente curtiu tudo mais, mas... Deu, né? Vamos pra próxima. E essa questão da precariedade, ela traz a insalubridade, né? Então, sei lá, muita gente fala, vai passar mal na Bolívia. Beleza, claro, vai passar mal. Quase todo viajante, se não todo viajante que vai pra Bolívia, passa mal sim, e é por essas questões, porque... Como que você vai higienizar um alimento? Como que você vai higienizar, sei lá, lavar a louça? A gente comeu em alguns lugares que a gente estava comendo aqui e ali do lado tinha uma moça lavando a louça num balde que estava no chão, assim, e tipo, sei lá quanto tempo que estava aquela água lá, quantas louças ela já tinha lavado e era só aquela água, entendeu? Passou uma aguinha ali, próximo. Então a possibilidade de você pegar um negócio assim, uma dorzinha de barriga, era bem grande e de fato nos acometeu por muito tempo e nos trouxe assim esse injuriamento, né? Essa urgência em... Uma preocupação mesmo até. Exatamente. Tem gente que passa muito pior do que nós ainda, né? Eu vou te falar, eu achava que, tipo assim, o que eu entendia da Bolívia quando eu ouvia de outros viajantes, que nós não temos o nosso intestino preparado para bactérias de lá, né? A gente simplesmente não está acostumado e tal. Então eu imaginava que depois de um tempo eu ia acostumar, eu não ia mais passar mal. E que os bolivianos não passavam mal. Então essa era a minha ideia. Somos os forasteiros aqui, né? Só que a real é que, primeiro, não acostumou nada, porque a gente não só se intoxicou pelo alimento, mas também pela água intoxicada, então não tinha pra onde fugir, você entendeu? Várias vezes a gente teve que comprar garrafa de água, que é uma parada que a gente não curte muito fazer por conta de gerar lixo, enfim. E vários momentos, inclusive, a gente teve que comprar, tipo, suco industrializado com vitamina C pra gente poder ter vitamina C, entendeu? Assim, a gente apelou para essas alternativas industrializadas pra dar uma salvada, assim. E teve uma situação que eu tava trabalhando num hostel e duas pessoas bolivianas, entraram ao mesmo tempo no hostel pedindo por um banheiro assim com urgência, e pra mim era óbvio que elas não estavam juntas e eu escutei. Gente, terrível. Eu escutei que a coisa estava brava, a coisa estava feia, entendeu? A coisa não estava legal pra elas, assim. Então, assim... A gente ficou de couchsurfing na casa de um cara que um dos dias que ele ficou, ele tava passando muito mal, porque ele comeu um negócio na rua, assim, que deu errado, entendeu? Então o próprio boliviano sofre com essas questões. E sofre muito. O negócio Você entendeu? Então, assim...
Dado todo esse cenário, chega a grande pergunta. Valeu a pena ou não valeu a pena viajar pela Bolívia? Você voltaria? Eu voltaria para alguns pontos específicos. Tem coisas que eu gostaria de conhecer que a gente não conheceu. Por exemplo, Potosí, gostaria de ter conhecido. Voltaria para o Salar na época seca, porque a gente conheceu na época da cheia. Faria a Estrada da Morte de novo, mas assim, de ficar 5 meses de novo na Bolívia, eu não faria. Mas a questão é, valeu a pena ou não valeu a pena? Não, valeu com certeza. Acho que sempre Eu acho que vale. valeu super a pena. A menos que você perca um rim, né? Assim, a menos que seja uma coisa assim, mas eu acho que sempre vale, porque é isso, assim, a gente aprendeu muito na Bolívia. A gente aprendeu coisas que a gente não imaginaria ou não imaginava que aprenderia, assim. Tipo, foi incrível. Pela questão da língua, da cultura, da história mesmo, assim, né? Às vezes a gente não tem noção até a gente passar por aquilo, assim. E a gente começa também, a partir da experiência que não é tão boa, o que é ruim, a entender o que é limite pra nós, o que a gente quer, o que a gente não quer passar. Porque depois da Bolívia a gente começou a se questionar. Será que é por aí que a gente quer viajar de bike? Porque é insustentável ficar viajando tanto tempo por países que não tem estrutura pra um cicloviajante. Passando super mal, assim, e tal, né? Você entendeu? Assim, então dá uma desromantizada, né? E também nos faz valorizar coisas que são super importantes. Tipo, sei lá, uma estruturinha básica ali de saneamento básico. A gente voltou pro Brasil... Amando o Brasil. Amando o Brasil. Tipo, caramba, você chega em qualquer cidadezinha, você vai bater um PF de respeito ali, né? Que vai te dar uma segurada ali forte, que não vai te fazer passar mal. Você vai ter acesso a, né, ao básico de saúde, né? Coisas assim. Então, fez a gente valorizar bastante coisa. Isso porque a gente fez uma passagem pelo Brasil no meio da nossa viagem. Só pra você entender. Que a gente voltou pro Brasil no meio da viagem. E assim, mesmo com tudo isso, com todas essas questões, eu acho que foi maravilhoso ter conhecido a Bolívia. Eu recomendo que as pessoas viajem, conheçam, vejam com os próprios olhos e tirem suas próprias conclusões. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, mas eu particularmente gostei bastante, especialmente pelos fatores naturais, assim. Nossa, é lindo. Bolívia é um dos países mais lindos, acho que a gente já visitou. Não, foi assim, impactante mesmo pra nós. A gente teve muitas primeiras vezes, eu acho, assim, na Bolívia. Então isso foi muito especial. Eu acho que a Bolívia tá num lugar especial, assim. As águas termais também. É verdade. Não, assim, as viscátias, que são animais selvagens, né? Que a gente teve o prazer de a gente ver. fez carinho no alhão. Não, foi muito legal, assim. A cultura mesmo boliviana é fantástica, assim. As minhatitas que a gente teve também o prazer de participar do evento no dia 8 de novembro, assim, foi sensacional, assim. Então, valeu muito tudo que a gente passou. Voltaria, acho que eu voltaria pra visitar lugares que eu não fui. E voltaria o quê? Preparada. Dessa vez eu voltaria, ó, acho que com mais... Qual seria essa preparação? Eu acho que... Não sei. Tá bom, então fica essa mensagem. Se prepare, não se sabe como. Não sabe como, mas eu pensaria bem como me preparar. Eu acho que é isso, assim. Me prepararia melhor pra de repente fazer uma rota mais interessante, que tivesse intercalasse com lugares um pouquinho mais estruturados, pra não ficar tanto tempo em lugares pequenininhos e sofrendo. Talvez não de bicicleta. Eu acho que eu faria de mochila, Bolívia, porque é muito barato pra pegar busão. E né, são distâncias largas, às vezes, que não tem por que você pedalar 500 km de uma reta plana sem muita coisa no caminho. Mas vamos dizer assim, qual foi a coisa que você mais gostou e que você menos gostou? O que eu mais gostei foi a natureza, e o que eu menos gostei foi a condição precária dos povoadinhos pequenos. E você? Tá bem. Então é isso. Então tá dado nosso veredito aqui sobre a Bolívia, que é apenas nosso, não quer dizer que seja verdade, né? Foi o que a gente vivenciou lá. Bolivona véia! Eita! Vá conhecer a Bolívia, vale a pena. Vale a pena. Nossa, a Bolívia foi foda, né, bem? Foi. Foi foda de bom, foda de ruim. Exato. Legal. Foi um choque cultural, né? Foi. Acho que é isso que pra mim, entendeu? Foi chocante. Foi chocante. Né? Bolívia foi chocante. Foi. Chocante.